Olá, amigo fã de NFL e fã de Fantasy Football. Seja bem-vindo ao vídeo aqui que nós falaremos sobre estratégias para você tomar cuidado e para você dominar a sua liga de fantasy. A maioria dos drafts está chegando, né? Deve estar chegando aí essa semana que vem. Então fica com a gente que vamos falar sobre algumas estratégias nos principais rounds, tá? Antes de começarmos, peço para você deixar o seu like aqui e se inscrever no canal para a gente chegar a 80 mil inscritos aqui no canal da NFL Brasil. Certo? Vambora? Primeira coisa, aquela dica mais pro iniciante em fantasy, tá? Para os avançados, calma que vai ter dica para vocês também. Mas pro iniciante que tá vendo ali, tá vendo o draft começando e fala: pô, como que a primeira escolha do draft não é o Patrick Mahomes, não é o Josh Allen? Por que esses caras estão caindo tanto no meu draft? Quando a gente joga uma liga padrão de um quarterback só, o quarterback ele acaba ficando menos valorizado do que na NFL. Então fica calmo, não precisa gastar a escolha alta com um quarterback. Nós podemos pegar, né, um quarterback do topo, mas pega no valor correto. Então não se desespera, não precisa pegar o Patrick Mahomes aí na primeira escolha, se a sua liga for de um QB, né? Se for de 2 QBs, aí obviamente a estratégia muda bastante e os quarterbacks ficam bastante próximos o valor deles ali da realidade. Mas aqui o padrão de um quarterback, pode ficar tranquilo, deixa cair um pouquinho mais e pega na hora certa. Vamos começar ali pelo primeiro round. E o primeiro round eu acho que é um round muito padrão, tá? Não acho que tenha uma escolha muito errada e uma escolha muito correta que você precisa fazer um steal nesse primeiro round, até porque muda muito onde você está selecionando. Se você está selecionando na 1, está selecionando na 10, acaba mudando completamente a estratégia, e aí a gente vai falar um pouco mais sobre os rounds 2 até o 6, que esses acabam começando a cair ali alguns jogadores, então acaba encaixando mais para todo mundo, tá? Se a gente fosse falar do primeiro round, acho que a gente ia ter que falar de todas as picks, não é o objetivo do vídeo. Começando pelo round 2, que é o Isaiah Pacheco, o running back dos Chiefs. O Isaiah Pacheco foi muito bem na temporada passada, agora chegou um Carson Steele, que de repente vai roubar um pouquinho de carregadas dele, mas ele segue sendo o principal running back desse ataque, e a gente sabe que o Kansas City Chiefs é um ataque de muita produção, ele deve produzir bastante em goal line também. Foi o running back 9 entre as semanas 3 e 13 na temporada passada, então ele deve repetir algo muito parecido com isso, porque não chegou uma grande concorrência com ele ali na posição de running back. E agora falando de uma escolha que eu não gosto, é o Davante Adams, o wide receiver dos Raiders, porque nós temos ali uma posição de um quarterback que, sinceramente, é um quarterback ruim, né? Se for o Aidan O'Connell que assume durante o meio da temporada, é uma situação ruim, e se for o Gardner Minshew também não muda muito. Então é um time que vai focar bastante na defesa, é um time que vai ter pouco volume ofensivo, portanto esse valor do Davante Adams eu tô fora, tá? Nessa segunda rodada dele ali, eu acho que o ADP dele tá muito caro pro valor. E tem uma coisa importante aqui pra gente falar de fantasy, né? Não é porque eu odeio o Davante Adams, obviamente que não, porque ele é um excelente jogador, mas eu não gosto do valor dele. Então se ele tá lá, você entrou na NFL.com e tá vendo que ele tá saindo exatamente no ADP, não caiu nada, não drafta, não escolha o Davante Adams, deixa ele para mais tarde, se ele sobrar. Se não sobrar, sua consciência está limpa, tá bom? Agora no round 3, a melhor escolha que você pode fazer é o Devon Achane, talvez um dos grandes valores que nós temos nesse draft. Ele tá caindo bastante. Para mim, o valor dele deveria ser bem mais alto do que isso. Ele foi running back 5 em pontos por jogo na temporada passada e ainda ficou ranqueado em 41º em snaps jogados. Ou seja, ele jogou pouquíssimos snaps e ainda foi o running back número 5. Agora, imagina o que ele pode fazer se ele tiver mais oportunidades do que teve na temporada passada. É um ataque muito bem azeitadinho e que também vai usar bastante o jogo terrestre. Então,
é uma possibilidade muito provável de acontecer. Nós tenhamos mais carregadas do Devon Achane nessa temporada de 2024 e talvez ele seja o grande steal do draft. Já um jogador que eu não sou tão fã aqui nesse começo de terceira rodada, que é onde ele está saindo, é o Chris Olave do Saints. O Chris Olave também é um excelente jogador, mas eu também tenho bastante receio com a quantidade de touchdowns que ele vai marcar. Primeiro, porque o Derek Carr não tem jogado bem em New Orleans, e nós vemos um ataque que acaba forçando muito a bola para um Taysom Hill quando chega numa goal line, para um Alvin Kamara, e o Chris Olave acaba passando fome de touchdowns e de oportunidade ali para marcar touchdown na red zone. E isso acaba influenciando bastante o valor dele no fantasy, por isso eu não sou tão fã do Chris Olave para essa temporada, para esse começo de terceira rodada principalmente. E agora na quarta rodada, vou falar de mais um Miami Dolphin aqui, vou falar do Jalen Waddle, que tem saído aqui na quarta rodada, é um cara que também tá nesse ataque aí que é muito explosivo e que na temporada passada ele teve 8 ou mais targets todos os jogos que ele jogou nos últimos 10, e é a terceira temporada dele com mais de 1.000 jardas aéreas. No primeiro ano dele ele foi wide receiver 13 para fantasy, no segundo ano ele foi wide receiver 8 e no ano passado, mesmo com lesões, perdeu jogos e sofreu com lesões durante a temporada, ele foi o wide receiver 21. E que posição que ele está saindo nessa temporada no fantasy? O wide receiver 21. Ou seja, mesmo com todos os problemas que ele teve na temporada passada, ele ainda foi um wide receiver que estaria se pagando a escolha dele atual no NFL.com. Então aproveite e selecione o Jalen Waddle, porque ele tem esse potencial para ser wide receiver 1. Wide receiver 1 de fantasy, quando a gente fala, é do 1 ao 12, né? Então ele pode ser esse wide receiver 12 geral, e o valor dele é muito baixo. Então aproveite o Jalen Waddle, que ele certamente vai superar as suas expectativas, vai superar o ADP que ele foi escolhido. E aí, eu tô aqui falando de ADP, mas quem é mais iniciante, ADP nada mais é do que Average Draft Position, tá? Então é a média que ele está sendo escolhido no draft. Se ele tá ali no 21, lógico, alguma liga ele pode sair na 19, outras ligas ele pode sair até mais tarde. Mas é isso, é uma média, tá bom? E no quarto round, uma escolha que eu estou evitando de fazer é o James Cook, running back do Buffalo Bills. James Cook, na temporada passada, ele teve uma quantidade razoável, uma boa quantidade, na verdade, de jardas terrestres, mas mesmo assim ele foi running back 19 em pontos por jogo. E ele tem sido draftado como running back 12 no ADP aqui do NFL.com. Então, evite o James Cook nesse quarto round. Se ele cair ali para o quinto round, eu acho que começa a valer mais a pena, mas no quarto round é um valor que eu não estou disposto a pagar, porque ele não terá essas carregadas na goal line que fazem com que o valor dele aumente e que ele marque muitos touchdowns. Não deve mudar isso, deve continuar lá pro Josh Allen. E no quinto round nós temos o James Conner, running back dos Cardinals, que tem sido um running back que tem sempre batido o seu ADP onde ele tem sido selecionado ano após ano. Foi o running back número 6 desde que o Kyler Murray voltou na temporada passada. Tem sido escolhido como running back 18. Então, assim, é um jogador que certamente vai ter um valor mais alto do que ele tem sido selecionado. Ele acabou liderando a temporada passada em mais corridas acima de 20 jardas. Então, para quem está preocupado com a idade dele, será que acabou o gás no tanque, a gasolina dele? Não é o que nós temos, o que nós vimos na temporada passada, e é difícil que haja essa queda muito forte de um ano para outro. Então fique tranquilo, escolha o James Conner no quinto round e seja feliz. E no quinto round, um jogador que eu não gosto é o Chris Godwin, wide receiver dos Bucks. Na temporada passada, ele até passou das 1.000 jardas aéreas, mas marcou por poucos touchdowns. E, na verdade, nós temos agora um certo receio de como vai ser esse ataque agora que o
Dave Canales saiu como coordenador ofensivo, que era um coordenador mais agressivo passando a bola dentro da red zone do que outros coordenadores, e provavelmente, se a gente for fazer esse cálculo matemático, ele deve continuar a não produzindo tantos touchdowns igual foi na temporada passada, porque ele deve ter menos oportunidades ainda. Então o Chris Godwin no 5º round é um jogador que eu acho muito caro. Se ele cair ali de repente para uma 6ª, 7ª rodada, é um bom valor, mas no 5º round é muito caro para mim. E fechando as nossas dicas, aqui no 6º round nós temos a oportunidade de escolher o Lamar Jackson e aqui finalmente draftar o nosso quarterback. Lamar Jackson para mim é o 3º quarterback para essa temporada, e aqui no 6º round é mais ou menos onde esperamos que vale a pena draftar um quarterback. Também fica uma dica para ficar de olho se o Josh Allen acaba caindo para a 5ª rodada. Normalmente ele tem saído ali na 4ª, acho que na 4ª vale mais a pena o Jalen Waddle, mas se ele cair para a 5ª, vale a pena pegar o Allen. Mas na 6ª, vamos de Lamar Jackson, uma arma ali com o jogo terrestre dele, sempre uma arma muito forte no Fantasy Football. E agora falando do outro lado, um jogador que eu não gosto tanto assim no 6º round é o Kyle Pitts, especialmente porque no NFL.com nós temos o Dalton Kincaid saindo uma posição antes do Kyle Pitts. Eu prefiro muito mais o Dalton Kincaid, acho que ele vai ser o principal alvo do Josh Allen nessa temporada, e o Kyle Pitts deve dividir ali com o Drake London, deve dividir com outros jogadores, que para mim o Dalton Kincaid claramente será o principal alvo do Allen. Então, entre um e outro, o valor do Dalton Kincaid vale muito mais a pena do que do Kyle Pitts. É isso, fechamos por aqui. Tem algum outro jogador que você quer saber sobre o valor dele e se vale a pena ser draftado? Manda aqui nos comentários que eu respondo, e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!